Podcast Recomeçar, porque sempre existe um recomeço. Hoje eu tô aqui com um amigo, pastor Miguel Viana. Se apresenta para esse povo aí, meu amigo. Fala, galera, paz do Senhor. Uma boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que hora você vai assistir esse podcast, mas eu sou o pastor Miguel Viana. Tô tendo a honra de estar pela primeira de muitas vezes aqui no Recomeçar Podcast com meu amigo pastorzão. Eu creio que será bênção. Eita, hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da história do pastor Miguel Viana. De repente você conhece ele aí de pregar a palavra, só que hoje a gente vai por bastidores, né? A gente vai saber um pouco do testemunho. Pastorzão, qual foi a parte da sua vida que foi necessário recomeçar? Vamos pra cima. Bom, a parte, sem dúvidas, a parte da minha vida que foi necessário recomeçar foi logo aos 18 anos, enquanto eu ainda estava tentando seguir uma carreira de futebol profissional, que acredito que hoje, de 10 meninos que moram no Rio de Janeiro, 8 estão nessa tentativa, e eu estava também nessa tentativa, morando numa cidade isolada aqui do Rio de Janeiro, treinando todos os dias, mas eu senti que o meu desejo de me tornar um jogador profissional tinha roubado de mim a minha essência, que na verdade Deus já tinha posto em mim desde criança. E foi quando, depois de um acidente de motocicleta, eu em casa recebendo os tratamentos e naquele tempo de recuperação, eu senti o chamado de Deus para que eu pudesse recomeçar. Eu tinha que recomeçar aquilo que Deus já tinha começado antes da minha existência. Então, foi desse acidente, foi desse ano, desse dia, que eu percebi que estava na hora de recomeçar de verdade. Forte, hein? E esse acidente aí, deixou alguma sequela? Deixou. Tem um osso aqui que foi calcificado fora do lugar, porque quando eu sofri um acidente de moto, eu quebrei a perna, e aí eu também tive um corte muito profundo na mesma perna e eu não pude engessar, porque eu tinha que cuidar do ponto. Dei um ponto, então eles só enfaixaram a minha perna, e quando eles enfaixaram a minha perna, no tempo de tratar o ponto, o osso calcificou no lugar errado, mas nada que comprometesse minha caminhada. Hoje eu tô correndo no altar, correndo no gramado também, de brincadeira, mas estamos aí. Mas o acidente foi o que Deus usou para você voltar pro altar? Sem dúvidas, sem dúvidas. Porque, assim, é um pouco da minha história, né, de aproveitar aqui. A minha mãe ainda não estava grávida quando ela foi num culto, e nesse culto o apóstolo, com certeza muita gente conhece, lembra dele, é o apóstolo Miguel Ângelo, um português. Sim. Lá da antiga, que passava na rádio, enfim. Nesse culto do apóstolo Miguel Ângelo, ele chamou minha mãe e disse para ela que ela teria um filho homem, e que esse filho homem seria um pregador, um pastor, e que esse filho homem pregaria o mundo inteiro. Passaram alguns meses, minha mãe engravidou, minha mãe fez um teste de gravidez, era menino, e ela decidiu, por honra ao apóstolo Miguel, colocar meu nome de Miguel Ângelo. Seu nome é Miguel Meu nome é Miguel Ângelo de Oliveira Alves Viana. Rapaz. E aí, ela guardou essa promessa de que o filho dela seria pregador, seria pastor e que pregaria o mundo inteiro. Então eu fui, sou nascido e criado num lar evangélico, num lar cristão, frequento a EBD desde que eu me entendo por gente, Escola Bíblica Dominical, se você é dessa época, acho que ainda existe, né? Forte, hein? Todo domingo, 9 horas da manhã, a revistinha, tava lá, cresci no evangelho, e eu comecei a pregar com 8 anos de idade, em cultos infantis, culto de criança, e depois eu comecei a pregar em culto jovem, depois eu comecei a pregar em outros cultos que eram mais voltados para a igreja, até que eu comecei a carreira futebolística, dos 14 para os 15, comecei a jogar, a treinar todos os dias, só que eu sempre tive em mente que Deus tinha uma chamada para minha vida, porque isso não foi dito a mim em primeiro lugar, foi dito à minha mãe antes que eu tivesse nascido. E aí, quando eu sofri esse acidente, logo depois de acidentado, eu fui para um retiro de jovens, onde Deus falou poderosamente comigo, e Deus tinha para minha vida que eu seguisse a voz dele, não aquilo que eu queria viver. Isso talvez seja a resposta para muita gente que está assistindo, que vai nos assistir por esses dias. A voz de Deus, ela costuma, por muitas vezes, mudar a nossa rota. Forte isso. E se você disse sim para Deus em algum momento da sua vida, você pode ter certeza que a voz de Deus, ela pode mudar a sua rota a qualquer momento. Isso aconteceu com homens e mulheres na Bíblia que tiveram a sua rota mudada por conta do propósito de Deus. E eu entendi que Deus estava mudando a minha rota, e hoje
Eu só sou feliz e completo porque eu aceitei viver o que Deus tinha pra minha vida lá, depois que eu me acidentei. Rapaz, que testemunho, hein? Começou o podcast, hein? É forte, hein? Então, antes de você ser gerado no ventre, tu já tinha uma promessa. Sim, minha mãe já tinha recebido a promessa. Rapaz. Desse jeito. Então, você nasceu no berço evangélico, por um período ali você saiu, se afastou? Sim, me afastei. Entre 16 até 18 anos eu me enfraqueci bastante. Eu até falei pro meu pai assim, pai, tô desviado. Mas meu pai era diácono, aquele diácono severo. Eita. Ele falou, desviado aqui em casa tem regra. Desviado aqui em casa entra 9 da noite. E não importa o que você faça no sábado, domingo eu quero você na escola bíblica dominical. Então, era um desviado mais ou menos light, né? Eu não podia fazer quase nada. Mas sim, me afastei, me enfraqueci bastante. Mas Deus sabe como trazer alguém de volta, né? E foi isso que ele fez na minha vida. Eu tenho certeza que se você tá afastado dos caminhos do Senhor e tá vendo essa live por algum motivo, vendo esse vídeo, Deus sabe como te trazer de volta, sem dúvidas. E marcou a sua vida ali? Marcou? Foi um momento ali que marcou a sua história? Sim, porque eu tava cego pelas minhas paixões e pelo que eu queria viver. É isso que muita gente se deslumbra. Acabou que quando todo esse processo aconteceu, Deus me mostrou que, na verdade, eu só seria completo se eu servisse Ele da maneira correta. Eu costumo dizer que tem muita gente que depois de chegar no que mais sonhou chegar, não sabe o que fazer. Esse é um dilema que muita gente vive. E fica até um questionamento, meu pastor, pra nossa vida, né? E depois de comprar a casa, e depois de chegar no país, e depois de comprar o carro, e depois de se tornar milionário, depois disso, o que a gente faz? Sim. São perguntas que precisam ser feitas porque tem gente que depois de conquistar tudo que sonhou, não sabe o que fazer. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim, e eu Sim. também conheço pessoas que depois que chegaram viram, pô, era só isso. Até nossa vida, por muitas vezes, você sonha em comprar alguma coisa. Depois que você compra, se torna tão comum ser assim, cara, era só isso. Então assim, quando você vive o que Deus tem para sua vida, você é completo de fato. Costumo dizer que você só é completo vivendo o que Deus tem para sua vida, e foi isso que aconteceu comigo. Eu poderia ter sido jogador, mas eu tenho certeza que o vazio da chamada ainda ia existir dentro de mim. E como é que foi esse encontro aí com o altar? Hoje você prega a palavra, viaja ministrando. Como é que foi esse encontro aí com você e a palavra aí? Como que ardeu essa chama? Foi um reencontro, né? Porque eu já pregava, me distanciei, e quando eu me reencontrei, nas leituras, nos meus devocionais, Deus começou a palestrar comigo como fazia antes. E hoje eu não consigo me ver em outro lugar, fazendo outra coisa a não ser servindo a Deus com o chamado que Ele me deu, com o dom que Ele me deu. E sou muito completo por isso, sou muito feliz por isso. Forte, hein? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Qual é o melhor lugar para recomeçar? Rapaz, qual o melhor lugar para recomeçar? Assim, fora que nós temos que estar sempre no centro da vontade de Deus, esse é o melhor lugar para recomeçar. Eu acho que num lar onde você é bem cuidado espiritualmente, que você tem apoio dos seus pastores, da sua liderança, o centro da vontade de Deus é muito clássico, né? É muito clichê a gente falar do centro da vontade de Deus, mas tão importante quanto estar no centro da vontade de Deus é estar em locais que Deus está operando a sua vontade. Debaixo de uma liderança saudável, debaixo de pastores. Hoje eu sou pastoreado, graças a Deus, pelo pastor Silas de Malafaia e pela pastora Elisete. E meus pastores na Devec Recreio são pastores Bruno Santos e a pastora Aline. Minha pastora é psicóloga. Meu pastor é um grande homem de Deus. E assim, esteja sempre no centro da vontade de Deus, mas também esteja debaixo de uma liderança saudável que vai cuidar de você, que vai ajudar você, que vai sanar seus problemas, que vai orar junto com você. Que você tenha uma liderança que te ajude de verdade. Forte isso, assim. Tem alguma experiência aí na sua vida aí que te marcou? Você nasceu em berço evangélico, teve um período ali que você se afastou, mas depois tá aí, voltou, já é um pastor, ministro. Teve uma experiência aí que você falou, pastor, essa experiência me marcou. A experiência de ter... ano passado, né, eu tive a experiência de 2 vezes pregar na Europa, em meses diferentes. Em maio e depois eu fui em outubro. E não é por conta de ser a Europa ou pelos países que fui, não é por conta disso. É por conta da palavra que minha mãe recebeu. A promessa, né? A promessa dela que eu pregaria nos 4 cantos da terra
se cumprindo depois de alguns anos, é verdadeiramente você ter a experiência de que o Deus que fala, ele cumpre. E assim, eu recebi uma profecia de uma pastora, com certeza ela tá, se ela não estiver agora, ninguém mais tá. Pastora Antonieta Rosa, uma grande mulher de Deus. Sim, forte. A primeira vez que eu preguei na nossa sede, numa consagração, ela disse que abria o país de Portugal para que eu pregasse. Eu vejo uma bandeira assim, essa bandeira de Portugal, e você vai lá, enfim. Recebi a profecia, não tinha nem passaporte, nem dinheiro para pegar um Uber direito, mas a profecia estava lá. E aí, quando a viagem foi acertada para que eu fosse para a Europa, de início eu iria pisar primeiro em Londres, na Inglaterra. Só que houve uma mudança na minha logística e eu só poderia entrar na Europa se fosse por Portugal. Então, assim, ver a profecia se cumprindo na vida da minha mãe e também a confirmação de que eu entraria em outro país, primeiro por Portugal, e ver tudo isso acontecendo, isso não é coincidência. Isso é Deus. Isso é o que Deus está fazendo. Então, assim, não tem experiência, eu acho, maior do que você ver as promessas de Deus se cumprindo na totalidade do que Deus falou. Não foi parecido, não foi mais ou menos, foi exatamente do jeito que Deus disse. Quando eu estive lá, eu lembro que ainda no avião aqui para decolar, eu já comecei a chorar, porque eu vi que Deus estava cumprindo as suas promessas na minha vida. Eu ainda tenho muita coisa para viver em nome de Jesus. Rapaz, essa mulher, essa pastora aí, né? Quem ela liberava a palavra, né? Muitas Rapaz, experiências de revelações que ela muitas. entregou e Deus pessoas usou viveram, né? Muito forte. Vamos entrar numa polêmica? Já estava muito calmo. Qual é a tua visão sobre a repercussão da música Auê? Meu Deus, Auê. Eles conseguiram o que eles queriam, né? Uma bagunça, né? Na verdade, a proposta ali da palavra... Né? Mas assim, eu acredito que por mais que a intenção do coração deles tenha sido de agregar, porque a música fala sobre isso, eu acho que a maneira como eles transmitiram a mensagem foi uma maneira em que eles poderiam ter sido mais cautelosos, né? A Bíblia diz acerca do orar e do vigiar e orar. Sim. Então, assim, não adianta a intenção ser boa se a maneira como você transmite é uma maneira que vai trazer confusão na mente das pessoas. Sim. A expressão que eles usaram, que o Zé entrou, a Maria sambou, assim, causa uma confusão na mente de quem está ouvindo, e até de pessoas de outras religiões que pensaram que a música fosse da própria religião deles e que na verdade causou uma confusão. Aí alguém diz assim, cara, você precisa ouvir o álbum inteiro, você precisa ouvir todas as faixas. Tudo bem, tá lá o álbum inteiro, mas a minha pergunta é, para quem não vai ter o tempo, para quem não vai ter o discernimento, para quem não vai ter a experiência de ouvir o álbum inteiro, aquela parte ali vai causar na mente dele salvação ou confusão? Eu acho que essa música mais afastou do que agregou. Trouxe um escândalo, uma confusão, né? Uma polêmica que, assim, eu não vi nada que agregasse no evangelho essa música. Então, se você for compor uma coisa um pouco diferente, pensa na cautela, se a mensagem será transmitida com muita clareza, né? Vamos usar logo o nome de Zé e Maria, tem tanto nome. Por que não fala que Gabriel entrou, Miguel, né? Sim, é forte isso. Hein? Mas, assim, a transmissão, ela causou muita confusão na mente de quem estava ouvindo. Seu ministério hoje está com quanto tempo agora, você exercendo essa função de pastor? Bom, eu sou pastor... Você diz itinerante ou que eu fui consagrado a pastor? Itinerância? Eu estou na itinerância desde 2020, 6 anos. 6 anos. Nesse período, teve algum período que você pensou em desistir? Todos os dias. Parar? Ontem, anteontem, semana passada, mês passado, todos os dias. Eu acho que isso faz parte da nossa humanidade. Sim. Faz parte da humanidade você sentir o peso em alguma área que você esteja vivendo. Grandes homens de Deus na Bíblia pensaram em retroceder, isso sem dúvidas, se a gente for parar para pensar aqui, até Elias pediu a própria morte. Então, assim, essas vontades fazem parte do ser humano Miguel e do ser humano ministro de qualquer um. Sim. Por mais que eles não expressem que tiveram essa vontade, eu tenho certeza que todos nós
Um dia já passamos, estamos passando, ou passaremos por uma vontade desse tipo. Não de retroceder ao mundo, né? Mas digo de parar um pouco, descansar um pouco. Eu acho que acontece, né? Acho que é normal, né? Sim, Tem até uma mensagem do Elcio de Assis, né? Sim. Que quem tem chamada, ele carrega um piano, né? Quem tem chamada, Desse jeito. carrega piano, filho. Verdade, Porque não é simples, fácil, não. não. É simples, não é simples. Não é verdade? Como lidar com as inseguranças e os medos ministeriais? Assim, eu não consigo ver, assim, no ministério uma insegurança, né? Uhum. Quando eu digo que eu sou inseguro com o meu ministério, eu digo que também o Deus que me deu o ministério não é alguém confiável. Sim. Então, assim, eu não vejo que alguém possa ter uma insegurança ministerial. Eu acredito que a pessoa possa ter falta de fé. Sim. Porque quem tem fé, a fé e a insegurança não andam juntos. A fé e a insegurança não tem comunhão entre elas. Medos acontecem. Você tem medo de alguma coisa, você teme alguma coisa. Agora, a insegurança é falta de segurança, é falta de confiança em Deus. Então, Sim. assim, o Deus que te fez uma chamada, que te deu um ministério, o Deus que te vocacionou, é fiel para cumprir sua palavra, ele é fiel para cumprir tudo que te disse. E por mais que por algumas vezes, né, as coisas saiam do nosso controle, elas nunca saíram do controle de Deus. Então, confie em Deus, confie naquele que te chamou, confie naquele que te gerou. No meu caso, a palavra já tinha sido liberada antes que eu nascesse, e talvez na sua vida também. Você recebeu uma palavra antes de nascer, então confie naquele que projetou a sua vida. A Bíblia diz que o cordeiro para o sacrifício já estava pronto antes da fundação do mundo. Olha que interessante, meu pastor. Isso é forte, hein? A Bíblia diz que antes que o mundo fosse fundado, o cordeiro para o sacrifício já estava pronto. O problema veio depois da fundação do mundo, na queda de Adão e Eva. Só que antes que o problema surgisse, a solução já estava preparada. Então, tendo em mente que Deus já tinha a solução para o mundo, antes do mundo ser mundo, para a nossa vida, É forte, está hein? tudo pronto, nossos dias foram contados e tenho certeza que ele não vai falhar agora com a gente. Você é pregador itinerante, tem muita gente que está começando Sim, a ministrar. E tu sabe que tem muita gente começando errado. felizmente. Tem muita gente começando de uma forma totalmente errada. Sim, Porque quando olha para um pastor, para um itinerante, o que eles vê? O hotel e o avião, né? Quando você pisou lá em Portugal. Qual o conselho que você dá para essa pessoa aí que tá com aquela vontade de ser um ministro, de pregar a palavra, tá se espelhando alguém no hotel, no avião? faça isso nunca. Qual é o conselho que você daria? Eu acho que uma das piores coisas desse século, daqui a pouco a nossa psicóloga vai falar aqui com mais clareza, mas uma das piores coisas desse século é a comparação. Isso aí. A comparação é uma coisa que acaba com a vida do ser humano e isso biblicamente também. Eu vou usar aqui 2 exemplos de comparação. Primeiro, Elias falou assim, eu não sou melhor que meus pais. Se comparou. Sim. Segundo, o salmista diz assim, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, meus pés quase desviaram. Quando o salmista diz assim, quando eu olhei para a prosperidade dos ímpios, ele está falando de prosperidade. Então eu posso, sem peso nenhum, trazer para os dias de hoje o quê? Quando eu olhei para o carro de alguém, quando eu olhei para a casa de alguém, quando eu olhei para o sonho de alguém, quando eu olhei para o dinheiro de alguém, meus pés desviaram, quase desviaram. Uau. Quando você olha para o sucesso de alguém, você não está vendo a história que esse alguém teve para estar lá. Então, assim, hoje eu procuro não me comparar com a vida de nenhum ministro, porque isso pode causar frustração em alguém. Eu procuro viver o que Deus tem para a minha vida. Eu aprendi isso uma vez e nunca mais me esqueço. Você pode estar vivendo o auge da sua vida sem saber. Porque você está projetando a sua vida igual a vida de alguém. Se você parar para pensar em quem você era, quem você é agora, o que Deus fez na sua vida, você já é grato. Sim. O nosso defeito é achar que Deus, porque fez na vida de alguém, é obrigado a fazer na minha vida também. Quando, na verdade, Deus já fez na minha vida tudo que podia fazer. Me salvou, me resgatou, me transformou. Tive um recomeço com Deus. Então, assim, se você está começando agora, claro, você vai se espelhar num pregador, numa pregadora. Você vê que a pessoa é ungida, a pessoa ministra, a pessoa estuda, a pessoa tem uma vida com Deus. Agora, não ache regra que Deus tenha que fazer na sua vida o que fez na vida de alguém, porque isso pode ser o início de uma grande frustração para muita gente.
Sim. Eu tenho amigos que ministram há muitos anos, eu tenho amigos que viajam muito mais do que eu tenho amigos que são bem-sucedidos, mas isso não é uma regra para que aconteça na minha vida também. Só de Deus ter me resgatado e mudado a minha história, eu já vivo em Deus muito feliz por conta disso. Não se compare. Não ache que Deus tem que fazer na sua vida o que fez na vida de alguém. Queira o que Deus tem para você. Ponto final. Tenho certeza que você vai viver tudo que Deus tem para sua vida. Você falou algo aqui forte aqui ó, sobre Elias, né? Quando ele deita embaixo de um pé de zimbro, ele pede para ser a morte, ele fala que não é melhor do que os pais. Sim. Ali Elias pediu para morrer, só que anterior ele faz uma oração que cai fogo do céu. Sim. Ele faz uma oração ali e ele até provoca os profetas de Baal, mandando cramar. De repente teu Deus está dormindo, de repente ele está viajando. E daqui a pouco você vê uma queda brusca, né? De alguém que orou e o fogo caiu e agora deitou embaixo de um pé de zimbro e pediu para ser a morte. Prova mais uma vez a nossa humanidade, né? Sim. De num capítulo ele vivia tudo isso e no outro capítulo, em outros versículos ele já está pedindo para ser a morte. Isso mostra o quão humano nós somos. A Bíblia diz que nós sofremos e passamos pelas mesmas paixões que Elias também passou. Então, sim, isso acontece com a nossa vida. Isso pode acontecer com qualquer um. Isso pode ser em questão de chamada também ministerial. Um dia você tá e o outro dia... Então você tem que saber lidar. Tem que saber lidar. Com o avião, mas você também tem que saber lidar. Sim. Assim, o avião ele faz parte somente porque... O avião é um sucesso ministerial. Eu não acredito que seja. Uhum. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia muitos dirão fizeram. Na verdade, eles não são conhecidos. Acho que o sucesso ministerial está atrelado a muitas outras coisas. Mas o avião eu acredito que é um meio de transporte melhor. Sim. É somente isso. Quando você começa a ter essa frequência, você fica até assim, de novo, check-in, despachar. Virar algo normal. Por quê? Aquele é o meio de transporte para chegar num outro estado, num outro país. Sim. Isso não tem a ver com sucesso ministerial, porque tem gente que voa de avião e nem crente é. Então, assim, sucesso ministerial, na minha concepção, é você ter uma família bem estruturada, frutos. Você ter sucesso ministerial, na minha opinião, é você ser respeitado, você ter um nome. Eu não tenho nada a não ser meu nome. Salomão fala sobre isso, né? Somente sobre isso. E no final da vida, Salomão diz que tudo é vaidade. Então, assim, sucesso ministerial é você poder olhar pra trás e ter uma história limpa, ser respeitado. Se alguém dentro de casa criar uma referência, ser um sacerdote do seu lar, por onde você passar, você deixar bons frutos. Esse, na minha opinião, é o maior sucesso ministerial que alguém pode ter na vida. Isso é forte. Eu falei em questão de sucesso porque quando você tá em evidência, normalmente você tá ali viajando, igual uma promessa que você cumpriu na tua vida. Sim, sim. Só que tem muita gente que tá viajando, mas não faz parte do sucesso, né? Consequência, né? Consequência. É forte. É somente o... Tá acontecendo, é o que eu digo, né? Existem pessoas que são pontes. Eu não digo no sentido bom. Por que ponte? Porque ele tá parado, todo mundo tá passando e ele continua no mesmo lugar. Sim. Então, existem pessoas que estão viajando, estão fluindo, estão indo, mas que na verdade são somente pontes. É a ponte que Deus está usando para alcançar alguém. Não significa que ele seja alguém que Deus tem um pacto, tem uma aliança. Uma ferramenta, né? Uma ferramenta que Deus está usando. Simplesmente. Deus usou uma mula, não vai usar alguém. Ser usado é uma coisa, né? Ser de Deus é outra. Eita, Jesus. Vamos pra cima então, tá forte esse podcast, hein? Bora. O que mais motiva teu ministério? Qual é a tua maior motivação? Minha maior motivação no sentido... Ministerial. Ministerialmente falando? Minha maior motivação hoje é cumprir o que Deus tem pra minha vida na sua totalidade. Acho que não existe outra motivação a não ser essa, né? A maior alegria de um pregador também são as almas se convertendo, as pessoas que são transformadas através da palavra de Deus e também do nosso testemunho. Minha maior motivação hoje é, no final da vida, eu ter certeza que eu cumpri aquilo que Deus me gerou pra fazer. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé, né? Combate é sempre bom. Guardar a fé no final da vida é o que nos inspira, né? Continuar crendo, continuar fluindo, continuar pregando, continuar testemunhando. Paulo, ele
ele teve essa experiência. Paulo, ele começa pregando sobre Cristo, mas depois de um tempo ele testemunha sobre Cristo. E se o senhor for parar para pensar, e quem está assistindo também, enquanto Paulo pregava sobre Cristo, ele foi rejeitado muitas vezes, expulso de cidade pelos próprios que eram do corpo de Cristo. Sim. Porque ele pregava sobre Cristo. Quando ele testemunhava sobre Cristo, ele foi aceito. Porque eu posso falar dele sem conhecer ele. É por isso que ele era tão rejeitado, porque ele sabia. Sim. Agora, quando ele passou a testemunhar, ele foi muito mais aceito. Então, existe essa diferença, né? De pregar e testemunhar. Minha motivação, meu maior sonho ministerial é que eu possa sempre testemunhar o que Deus está fazendo na minha vida, o que ele fez, e que pessoas possam ser alcançadas através disso. Uma mensagem sua que marcou seu ministério. Sem dúvidas, Juízes 16, 22. Fala acerca de Sansão. Eita. Essa é a que libera um pouco aí pra gente aí, essa mensagem aí. É a que mais marca. Pastor, o que eu já vi gente batendo em Sansão, com certeza o senhor também já ouviu. Eu já bati. Vou confessar. Vou confessar que eu já bati nele. Só que, assim, eu parei pra ver, Sansão tá na galeria de heróis da fé. Sim. Em Hebreus. Como é que eu posso acabar com a vida de um homem que a Bíblia considera um herói? Sansão, ele, no final da sua vida, a Bíblia diz que houve mais homens mortos na sua morte do que na sua vida inteira, né? Ali no finalzinho da sua trajetória. E o versículo 22, se não me falha a memória, diz assim: todavia o cabelo da sua cabeça voltou a crescer como antes. Por que será que a Bíblia detalha que o cabelo da cabeça de alguém voltou a crescer como antes? A gente sabe que a maior marca da aliança de Sansão com Deus era justamente não cortar o seu cabelo, as suas tranças. Quando a Bíblia diz que o cabelo dele voltou a crescer, a Bíblia não está dizendo isso à toa. Ali já começa a restauração e o recomeço de Sansão. Só que Sansão poderia muito bem ter pedido a Deus para que ele voltasse a viver, para que ele voltasse a andar por ali, para que ele voltasse a ter uma vida comum. Só que ele pediu para que naquele dia ele morresse junto com os inimigos do povo. Eu costumo dizer que Sansão preferia morrer com a aliança em dia do que voltar a cair novamente. Porque Sansão, se conhecendo, ele sabe que se ele voltar a viver livre como ele vivia, ele caía de novo. Porque não foram uma nem duas vezes que Sansão teve problemas com mulher na Bíblia. Eu digo que era forte por fora, mas muito frágil por dentro. Então Sansão está morrendo, mas está morrendo aliançado. Porque é inegável que Deus ouviu a oração de Sansão. Tanto que a força dele foi restituída. E no versículo 22, a Bíblia diz que o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Então Sansão está fazendo o seguinte: ele está morrendo, ele preferiu morrer aliançado com Deus e cumprindo o seu propósito, porque houve paz, como um juiz que ele era, depois da morte de Sansão. E o que mexe comigo é que, justamente, nós temos que ter essa vida. Qual vida? Bom, você se conhecendo, você vai ligar de novo, você vai andar de novo, você vai procurar de novo, você vai passear de novo, você vai cair de novo. Então o Sansão está dizendo assim: eu vou matar a minha vontade aliançado com o que Deus tem para minha vida. Então ele morreu, recomeçou, mas morreu ali, aliançado com Deus, e está na galeria de heróis da fé, cumpriu o seu propósito. Sansão cumpriu o seu propósito, de uma maneira ou de outra, mas ele cumpriu. Então eu digo sempre que Deus tem um todavia para quem tem história com ele. Todavia o cabelo da sua cabeça voltou a crescer. Se você está vendo essa live por algum motivo, você cochilou, você dormiu, você falhou, quero dizer para você, Deus tem um todavia. Deus tem um recomeço, Deus tem uma nova chance. Eu costumo dizer que recomeçar é voltar no lugar de partida e tentar outra vez. Sim. Porque Deus é Deus de oportunidade. Sim. Você vai perceber que em Lucas capítulo 5, quando Jesus chega na praia, Pedro tá fazendo o quê? Lavando as redes, né? Quem não entende de pesca vai dizer: tá lavando a rede porque teve uma noite ruim, tá lavando a rede porque desistiu. Só que Pedro tá lavando a rede dizendo: hoje deu errado. Mas amanhã eu volto e lanço a rede no mesmo lugar. Sim. E Deus, ali representado por Jesus, ele consegue enxergar em você aquilo que nem mesmo você consegue enxergar. Sim. Porque tantos barcos ali, Jesus foi entrar logo no barco de Pedro. Logo no de Pedro, Logo no barco de alguém que teve uma noite que deu errado. Sim.
né, um fracasso ministerial, né? Pedro teve um fracasso, ele não produziu. Então Jesus entra no barco. E quando Jesus entra no barco, Pedro ainda não conhecendo ele empresta o barco. Porque é muito fácil você emprestar o barco quando tudo vai bem. Verdade. Difícil é você emprestar o barco quando as coisas não saem do jeito que você quer. E eu me espelho em Pedro porque Pedro é explosivo, mas a hora que Jesus pediu o barco, em nenhum momento ele negou, ele emprestou o barco. E quando ele empresta o barco, ele vive a pesca maravilhosa. Coisa maravilhosa. Porque se o barco, se ele tivesse produzido à noite, ele não emprestaria o barco, porque o barco estaria cheio. Cheio. Então, o que eu libero? Tem momentos que vai ser necessário dar errado para que Jesus entre e mude a nossa história. É verdade. Porque se tivesse dado certo, Jesus nunca entrava. É verdade. Pegou, pastor? Nem tempo para Jesus ele ia ter, nem espaço. Porque estaria cheio. Sim, verdade. E todo lugar que está cheio não tem espaço. Só que por estar vazio, Jesus entra, prega a palavra e depois de pregar, Jesus fala assim, agora vai onde deu errado. Vai aonde você já tentou, volta e lança a rede de novo. E quando ele lançou, ele não conseguiu nem trazer direito. Tá entendendo? Marcos quase veio a pique. Tem horas que na nossa vida, pastor, vai ter que dar errado? Por algumas atitudes nossas, sim. E outras por propósito divino, né? Sim. Nem tudo que dá errado também é propósito divino. Tem coisas Sim. que foram nossos pés que nos levaram para lá, mas na vida dos teimosos tem que dar errado para eles aprenderem. E também, quando se há um propósito de Deus, aí eu lembro da história de Jó. Eita. Nós aprendemos o seguinte: nós com nossos filhos, você que é filho também, fez errado é castigo, fez errado é castigo, fez errado apanha, fez errado. E Jó já fazia tudo certo. E na vida de Jó deu tudo errado. Sim. Então, assim, eu costumo dizer que algumas vezes algumas pessoas sofrem por próprias atitudes e outras Deus simplesmente permite prová-las, para que elas sejam aprovadas em Deus e tenham um testemunho lindo. Eu lembro muito também, no livro de 1 Samuel, a história de Ana, Sim. que tá lá escrito lá, Deus fechou a madre de Ana. Só que Deus não fecha nada sem propósito. Se Deus fechou, tem um propósito. Sim. Só que você percebeu que Deus fecha a madre, mas não avisa que fechou? Verdade. Deus em nenhum momento falou pra Ana que tinha fechado a madre dela. Porque Deus ele tinha um propósito. Porque Ana queria o quê? Um filho. Mas Deus queria um profeta. Ana queria um filho, mas Deus queria um sacerdote. Ana queria um filho, mas Deus queria um juiz. Então, por ela não entender o propósito, ela não recebe a vitória. Se passaram quase 21 anos para Ana entender que Deus tinha um propósito, mesmo com a madre fechada. Tem hora que aquilo que está fechado, Deus tem propósito. Sim. E você percebe que Eucana tenta ajudar ela. Por quê? Quando ele vai servir porção para Penina, ele serve porção. Mas quando ele vai servir para Ana, ele serve uma porção maior. Tem gente que vai tentar nos ajudar, mas não vai conseguir. Verdade. E tem gente que pode nos ajudar, mas não vai ajudar. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Essa história de Ana é algo que me marca, porque Ana chorou, Ana não comia, mas em nenhum momento a madre dela foi aberta. A hora que ela foi pro templo, Fez um voto. fez um voto nazireu, né? Lembra um pouco de Sansão. Eu imagino Deus. Ana, estava te esperando já há muito tempo. E quando ela faz a oração, quando ela volta, coabita com Eucana, gera. Aquilo que estava fechado, irmão, por causa de um voto, de um propósito, abriu. Voto. Isso é forte. Não é forte? Sim, demais. A gente vê Ana vivendo Samuel, gerando Samuel através de um propósito. Só que o propósito maior, ela não entendeu por que Deus fechou. Por que tá dando errado? Porque tem coisas que você só vai resolver na oração, filho. Verdade. Tem coisas que você só vai resolver, igual tá lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 29. Coloca teu rosto no pó, porque talvez ainda haja esperança. E tem coisas que só vai resolver no joelho. Já viveu alguma experiência em oração, pastor? Muitas. Tem alguma aí que você pode contar pra gente? Acho que a maior de todas, ou uma das maiores, foi no auge da pandemia. Do fechado, igreja fechada. Sim. E eu lembro que a gente estava passando um momento muito difícil. Deus nunca deixou faltar nada. Sim. Mas nós passamos por momentos difíceis. E aí
o Telzinho, que é o meu filho mais velho, ele gostava muito de um certo tipo de biscoito que ele é fã até hoje. A gente não tinha falta de nada, mas ele queria esse específico que a gente não tinha lá. Falei, olha, a gente não tem, mas Papai do Céu pode mandar pra você. E aí ele começou a orar pedindo. Aí depois a minha esposa Taine também pediu junto com ele, a gente começou a orar. Só que era assim, era mais um capricho dele, mas era uma vontade, uma criança tem vontade, né? Sim. E aí, era uma coisa que pra mim era um detalhe, mas pra ele fazia total diferença. Passaram-se acho que 1 hora e meia, um amigo meu me chamou no portão, ele até hoje, o pastor Silmar, um amigão que eu tenho, muitos anos, pastor Silmar, um beijão. Ele vai ver essa live com certeza. Aí ele, filhote, vem aqui embaixo rapidinho. Eu fui lá falar com ele, abracei ele, troquei uma ideia com ele, ele falou, cara, tô vindo do mercado, isso aqui, você nem por que eu comprei isso aqui, dá lá pro Telzinho. Aí eu peguei uma sacola, subi, e ele falou assim, poxa pai, orar vale a pena. Eu falei, por que ele? Aqui o que eu pedi. Eita, Jesus. Ele, na cabeça dele, eu que comprei. Eu falei, não, o pastor Silmar que veio até aqui. Então, essa experiência que o Telzinho teve em casa com a minha esposa... Marcou vocês. muito a minha vida no sentido da oração. A oração pode tudo, né? A oração... Eu vivi uma experiência com Deus, eu contei até ontem na igreja, eu tava dormindo, 2 contas de luz atrasadas, já indo pra terceira, eu tô dormindo, o ventilador parou. Aí eu falei, vida, faltou luz? Aí ela, acho que deve ter faltado luz. Aí eu morava no apartamento, aí eu saí, fui no corredor, quando eu cheguei no corredor, acendi a luz do corredor, a luz acendeu. Eu falei, cortaram a minha luz. 2 contas atrasadas, indo pra terceira. Sim. Nesse mesmo período, porque Deus é fiel, começou a gritar um homem lá embaixo, Paulo! Paulo! Aí eu gritei, tem nenhum Paulo aqui não. Aí ele, eu quero saber quem é o dono do Monza. Eu tinha um Monza parado lá na calçada, quebrado. Já tinha uns dias lá parado já. Aí eu desci, quando eu desci ele falou assim, você é o dono do Monza Tubarão? Eu falei, sou sim. Quero comprar um Monza. Aí eu falei, fui lá, mostrei pra ele, eu falei, mas o Monza tá com esse defeito aqui, tá com isso aqui? Não, eu quero comprar um Monza. Posso te dar X agora e depois te dar outro X? Eu falei, irmão, agora. Me deu o dinheiro, Eita. Virei pra minha esposa, vamos pra Caxias, pagamos uma conta de luz, fizemos uma compra. Na mesma hora que cortou, Deus enviou a providência. Eita, glória a Deus. Porque Deus faz, irmãos. Deus faz. Deus faz. Que legal essa experiência. Experiência, Deus marca a gente com experiências. Diversas. E uma experiência que para muitos aí é uma pouca coisa de um biscoito, mas, irmão, o poder da oração de uma criança, irmão, para mim era um detalhe, o céu se abre, né? O céu se abre. Deus moveu lá pelo Telzinho. Vamos chegando pro final desse ao vivo, desse podcast. Sim. E eu quero terminar com essa pergunta. Quem é Pastor Miguel Viana? Pastor Miguel Viana é um jovem de 28 anos que daqui a alguns dias... Daqui a 13 dias eu vou fazer 29 anos. Novo. Eu conto com parabéns daqui do Recomeçar, tenho certeza que vai ter. Vamos sim. Mas eu sou um jovem de 28 anos, casado, pai de 2 filhos, servo de Deus, resgatado, remido pelo amor de Cristo, membro da DEVEC Recreio, pastor Silas já disse aqui, e procuro ser sempre um bom pai, um bom esposo, alguém que tem um testemunho, alguém que segue aquilo que Deus tem para minha vida. Procuro sempre ser um exemplo para aqueles que me admiram, que observam nosso... Sempre vai ter alguém observando a nossa vida. Sim, verdade. Ser um espelho. E o Miguel Viana é isso. Servo. Se despede desse povo aí, meu pastor. Galera, Deus abençoe vocês. Foi uma honra estar aqui. Espero que seja a primeira das centenas de vezes que eu esteja aqui no Recomeçar. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Creia no que Deus tem para sua vida. E que você viva tudo o que Deus tem para sua vida. Que você viva um recomeço em cada área que você necessite. Que Deus te abençoe poderosamente. Obrigado, meu pastor, pastora, toda a equipe que aqui está. Deus abençoe vocês. Gratidão, meu pastor. A gente vai terminar com a frase do podcast. Que a frase é: podcast é recomeçar, porque sempre existe o recomeço. Vamos lá? Vamos lá. Aponta para lá, então. Podcast recomeçar, porque sempre existe um recomeço.